Tá gravando? Tá. Nas manifestações de 2013, então teve esse desejo, essa necessidade de você trabalhar mais políticas públicas para a mobilidade. A prefeitura conseguiu se abrir um pouco mais e ajudar a melhorar o transporte público da cidade. A gente participou de 2 hackatonas, né, da SP Trans, da CT, que foram realizadas nesse espaço, que ajudaram a construir, inclusive, o que o Mobilab ia se tornar hoje. Já saiu tanta coisa legal daqui, e quanto ele se desenvolveu e quanto amadureceu, e ajudar essas startups a amadurecerem também. O espaço permite uma construção de contatos, né? E isso de fato ajuda no momento em que você precisa de novas parcerias ou até mesmo a tornar o seu produto visível de forma mais rápida. E a gente tem liberdade de prototipar coisas. Assim. Acho que o legal do Mobilab é que é um espaço aberto que eu consigo prototipar coisas. Não é um lugar que é uma casinha cheia de regras em que você vai ter que obedecer várias coisas. Além de ter contato com as outras startups, nós conseguimos aprender com elas também. Então é uma troca de conhecimento muito grande, onde o trabalho que é feito aqui é reforçado por conta disso. Eu convido principalmente startups de meninas, mesmo que estejam em fases não tão maduras de desenvolvimento, que venham se desenvolver aqui. A gente está num lugar muito legal, tem muitas opções de comida aqui perto e a gente tem uma ciclovia para o banheiro feminino. Então, se você está a fim de desenvolver novas tecnologias, vem para o Mobilab. Eu vou te chamar. Bom, a todas, meu nome é Fernando Nogueira, sou coordenador de projetos de inovação pública na Secretaria de Inovação e a gente está muito contente de abrir mais uma edição do Diálogos Smith. Hoje a gente vai discutir aí fake news e seu possível impacto na gestão pública, e para fazer a abertura do evento eu gostaria de chamar a secretária adjunta Mariana Sampaio. Muito obrigado. Obrigada, Fernanda. Bom dia a todas. Homens, sintam-se incluídos no todas, como tantas vezes nós somos incluídas no todos, sintam-se incluídos. Bem-vindas. Hoje a gente faz uma edição do Diálogos e a gente já tem, estranho falar uma tradição, né, na Secretaria de Inovação e Tecnologia, mas a gente já tem por hábito fazer uma edição sobre algum tema interno da Secretaria, né, no qual a gente debate temas que a gente está precisando discutir, aprofundar na Secretaria, e uma edição em que nós discutimos temas mais abrangentes, temas pungentes, temas do momento. E aí nós estávamos lá na minha sala, decidindo qual ia ser o tema do próximo Diálogos, e o Fernando falou, Mari, o próximo Diálogos é no dia 8 de março. E aí, né, a gente faz alguma coisa temática, não faz, tendo em vista o Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, o que a gente faz? E aí, nós, em dezembro, já havíamos feito, a convite da Secretaria de Direitos Humanos, um evento específico sobre mulheres na tecnologia, e nós pensamos que hoje ocorreriam muitos outros eventos, né, debatendo direitos das mulheres, então nós optamos por fazer diálogos não temático, né, com um tema fake news, que é um tema que está super em voga e que vai ser muito importante nas próximas eleições. Tomada essa decisão, a gente falou, mas o que a gente faz, então? E aí nós tomamos a decisão de chamar só mulheres para falar hoje. E aí veio uma segunda etapa difícil, que me consumiu todos os dias desde então, e que eu resolvi repartir com vocês hoje, que seria destacar ou não o fato de que hoje nós só temos mulheres falando. Né? Porque ninguém se preocupa em fazer um disclaimer quando só tem homem falando. Por que a gente tem que fazer disclaimer quando tem só mulher falando? Porque não é o caso da gente naturalizar, né, essa postura. Não, olha, hoje só tem mulheres falando, como em tantos outros eventos só homens falam. Mas aí, enfim, como eu não consegui concluir, resolvi compartilhar isso com vocês, especialmente por um motivo. Mesmo decidindo falar sobre um tema como fake news, que é um tema novo, né, que está começando a ser debatido pela imprensa, foi ridiculamente fácil encontrar só mulheres para falar.
E eu acho que foi nesse momento em que eu falei, tá bom, então eu vou destacar, mesmo que são só mulheres, né? Assim, não justifica. A gente tem mulher para falar sobre todos os temas. Foi muito fácil a gente identificar as mulheres que vão estar aqui conosco hoje. E também, em razão disso, nós chamamos a Cláudia Jardim para moderar. O Fernando Nogueira, costumeiramente, é nosso moderador, mas hoje é a Claudinha que vai fazer esse papel aqui conosco. O tema é muito importante, né? A gente tem uma população que se informa pelo WhatsApp, né? O grosso da população brasileira se informa hoje pelo WhatsApp, por correntes. Então, né, nós somos uma minoria que se recorre a jornal para se informar. Não é isso que pauta a vida de grande parte da população. Então, o tema é muito importante e eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje. Sejam todas bem-vindas. Obrigada. Oi, gente, bom dia, tudo bem? A Mari já me apresentou, então vou pular essa parte. A gente está um pouquinho queimado no horário, então eu já vou pedir para a gente começar, para dar tempo da gente debater, que eu acho que é a parte mais legal da dinâmica. Eu vou começar pedindo que a Flávia venha para cá, Flávia Penido. A Flávia vai se apresentar, vou pedir que cada um, enfim, conte em 2 linhas aí. A Flávia é advogada e sócia do escritório Penido Advogados Associados, vai falar um pouquinho sobre as implicações jurídicas desse processo. Obrigada, Flávia. Oi, gente, tudo bom? Já colocaram a apresentação aqui. Pediram para eu correr, eu já corro normalmente e... Tá, peraí. Eu preciso sempre lembrar como é que eu faço isso, mas eu dou um jeito, peraí. Aqui. Cadê? Peraí. Pronto. Eu vou passar rapidinho esses slides, só para dar aí só para a gente começar a brincar, né? Que a ideia é justamente, eu também vim aqui para aprender, discutir um pouquinho, eu tive que quebrar a cabeça aqui também para pensar um pouquinho do que a gente vai falar. Esse assunto é novo, né? É um assunto que está todo mundo discutindo. A primeira coisa que eu pensei quando a gente falar aqui, né, falar de fake news e tal, é um problema que eu penso bastante, na questão dessa linha divisória entre o que é fake news e o que é uma notícia enviesada, tá? Eu acho que isso vai ser o maior desafio da gente daqui para frente, em termos legais, inclusive, né? Porque tem coisas que são muito fáceis da gente definir. Bom, o Papa apoiou o Trump, que foi uma fake news muito difundida. Isso é fácil de você dizer, sim, isso aqui é fake news, ok. Mas tem algumas fake news que são muito... elas têm uma zona cinzenta. A gente tem uma zona cinzenta que eu acho que vai ser o nosso maior desafio, né? E mesmo eu peguei aqui algumas definições do que seria fake news. Aqui eu peguei uma definição da Comunidade Europeia, né? E aí eles falam muito umas coisas que, para mim, são muito difíceis de você definir quando você vai decidir se isso é fake news ou não, para você cravar, né? É fake news ou não é fake news. Eu já aviso que eu não falo juridiquês, a menos que vocês queiram que eu fale juridiquês aqui, eu não falo. Então, o que eles falam aqui? Em desinformação intencional. Só que quem faz desinformação intencional não vai fazer isso de uma forma tão explícita, né? Quer dizer, ainda mais quando a gente está falando, por exemplo, em política e alguma coisa assim. Sempre vai ser uma coisa mais cinzenta. Então, isso eu acho que é uma preocupação minha, que eu acho que a gente tem que pensar, tá? De novo, eu vou passar bem rápido. Quando eu parei para pensar o que eu vou falar de poder público, gestão pública e fake news, né? Eu comecei a parar para pensar. Eu pensei em 2 vias, tá? Uma, quando a fake news está a serviço, ou desserviço, melhor dizendo, da gestão pública. O caso do Crivella, eu diria que foi um caso que a gente viu, quer dizer, quando um agente do setor público está tentando usar a desinformação a seu favor, não deu muito certo, né? Nesse caso, ficou meio feio, né? E aí a gente tem que pensar como é que a gente faz para coibir esse tipo de desinformação, né? E o outro lado, que seria o contrário, quer dizer, mídias sociais ou outras forças e tal, usando fake news para influenciar os serviços públicos ou eleições. Quer dizer, seja a eleição, ou seja manipular uma decisão, ou forçar uma decisão. Eu pensei muito em gestão de crise, né? Quer dizer, a gente teve um caso ontem, essa semana, bom, eu sou meio suspeita para falar, mas...
quando foi ontem ou anteontem, que o Dória voltou atrás, o Dória volta atrás toda semana, mas voltou atrás numa decisão da questão da segurança, do decreto e tal, mas foi por força de opinião pública, né? Ainda que eu concorde com o fato de ele ter voltado atrás, eu acho que a gente, quando está no poder público, deve se perguntar, essa força das redes sociais está sendo real ou não está sendo real? Quer dizer, isso é realmente a opinião pública que está se manifestando, ou nós temos um exército de bots e tal fazendo esta pressão, né? Eu acho que isso é uma questão que também deve ser enfrentada. Estou indo muito rápido, tá ok, né? Eu acho que é nesse ritmo que tem que ser tentado. Como a gente falou, ainda entrando nisso, o GOPAI, eu não vou lembrar o nome dessa sigla, é o pessoal do Hortelado lá, que eu respeito muito, falou que mais de 20% das interações do Twitter são de bots, de perfis e tal. Quem está bastante no Twitter, no Facebook, no Twitter principalmente, a gente já percebe. Tem lá uns nomezinhos com um monte de letras, números e não sei o quê, falando um monte de barbaridade, interagindo sempre com as mesmas pessoas. E não é só... E dos mais variados partidos políticos. Eu vivo brincando, eu já coloquei até numa lista de robôs para ver se eles vão mudar de nome agora, daqui para frente e tal. Eu estou fazendo um laboratório próprio. Vamos ver o que acontece. Falar em desafios. Eu pensei em algumas coisas aqui para a gente discutir, tá? A gente tem aqui o Poder Legislativo, que se decidir fazer uma lei, eu nunca acho que fazer leis é um negócio que resolve, tá? Eu costumo dizer que contrato de transporte existe desde Roma e servia para transportar umas pessoas dentro de biga e hoje serve para carro. Então, basicamente, se você aplicar os princípios, você vai conseguir ter o mesmo efeito. Acho que não precisa ter esse excesso legislativo. Acho que é mais uma questão de aplicar de uma forma mais rígida o que a gente já tem. Mas se a gente pensar em lei, que sempre acabam pensando, a gente teria que pensar em preservar a liberdade de expressão. E, de novo, aí eu volto para aquela questão de o que é fake news e o que é uma notícia com um viés mais contundente, né? Ainda que eu não goste de alguns editoriais do Estado ou da Carta Capital e etc, para colocar aí dois espectros políticos, o fato é que nem sempre aquilo não é fake news necessariamente, é só uma distorçãozinha que, né, pode estar de um lado ou do outro. Acho que isso tem que ser discutido. Contornar todos os outros itens que estão aqui é um desafio que o Poder Legislativo teria. O maior desafio que a gente tem, aí acho que é para o pessoal que não é advogado falar, talvez sociólogos, antropólogos, não sei, é a questão dos usuários, porque o maior desafio que a gente tem é o seguinte: os usuários sabem, na grande maioria das vezes, que eles estão compartilhando fake news. Não é que eles não sabem, não é que, nossa, eu não sabia. Não, eles sabem que eles estão compartilhando. Quantas vezes vocês não falam para uma pessoa, olha, isso aqui é fake. Mas eu vou deixar mesmo assim porque eu gostei. Entendeu? Quantas vezes vocês já passaram por isso? Porque, né, todo santo dia, outro dia me vieram com um vídeo do Chico Buarque dizendo, olha, o Chico Buarque está dizendo que comprava música e não sei o quê. Eu olhei, foi o Chico Buarque gravando um vídeo dizendo que ele comprava música. Né? Googlei. Né, não deu 3 segundos, apareceu lá. Eu falei, olha, fulano, isso aqui foi para o lançamento do CD dele, é um negócio conhecido. Por quê? Você acha que ele não compra, que esse vídeo é falso? Eu falei, não, o vídeo é verdadeiro, mas sabe? Então, foi para o lançamento. E aí o cara desconversa. Quer dizer, então o cara está careca de saber que aquilo lá é falso. Esse talvez seja o maior desafio do fake news. E não vai ter lei que resolva isso. Eu não sei se tem, ou melhor, não sei se tem como coibir isso. Então, talvez esse seja o maior desafio. Quer dizer, o que você faz com esses usuários? Que, na verdade, é uma questão psicológica, é uma questão do reforço do que ele pensa, né? Eu não sei como resolver isso. Legalmente, pelo menos, eu não sei. As empresas. Eu sou meio crítica de Facebook, Google, Amazon, todas as pessoas que têm a nossa alma lá guardada. Todo mundo sabe que todos os nossos dados, nossa vida, basicamente, eles sabem mais da gente do que a gente mesmo, né? Não preciso dizer isso para vocês. Vocês trabalham nessa área. Sem a cooperação delas, a gente não vai resolver nada. Com a cooperação delas, a gente está delegando poder.
Eu me pergunto até que ponto eles já não são mais fortes do que os estados propriamente ditos, né? Eu acho que o Facebook, Google, talvez tenham mais informação do que os Estados Unidos, Inglaterra, etc, etc, etc. E um dia eles podem dizer, não brinco mais, né? Isso me preocupa um pouco. Me preocupa bastante, na verdade. Mas o fato é que a cooperação delas vai ser importante, até porque você vai fazer o quê para retirar conteúdo deles? Entrar com uma ordem judicial? Vai entrar com uma ordem judicial? Quanto tempo demora para uma ordem judicial ser cumprida? Nesse meio tempo, eu preciso dizer para vocês o que é 24, 48, 72 horas no mundo digital, né? No meio jurídico não é nada, é rápido. 72 horas acaba com uma pessoa, né? Então, sem a cooperação deles, não dá para funcionar isso. Com a cooperação deles, a gente está delegando poder. Acho complicado. Tem que lembrar que eles lucram com essa publicidade, né? Esses sites de fake news e tal trabalham com mídia, mídia programática. Bom, trabalham com mídia de uma forma geral, eles ganham dinheiro com isso. E, obviamente, Google, Facebook também ganham dinheiro com isso. As eleições esse ano aqui no Brasil já vão poder ter anúncios no Facebook e tal, etc. Então, veja, não tem good guy nessa brincadeira. Com todo respeito às grandes corporações e tal, etc, etc. Eu não compro essa coisa de, oh, meu Deus, estão defendendo a liberdade de expressão, não sei o quê, não. Né? Tem interesse econômico, financeiro, etc, etc. Cabe ao executivo, como falaram, aí talvez a gente explorar essa questão de dados abertos, lei de acesso à informação, talvez para coibir essa questão do poder público explorar fake news para manipular a opinião pública, talvez seja uma questão importante. E eu esqueci de colocar aí, me ocorreu agora que talvez devesse ter colocado, e uma boa estratégia de proteção para se defender de ataques, né, falsos ou de manipulação da opinião pública nas redes sociais, né? Eu acho que são os principais assuntos aí. Estou acabando, tá, gente? Aqui, é só para vocês, depois, se vocês quiserem, eu vou deixar à disposição essa apresentação. Tem link para essas matérias, se vocês quiserem ver. Aqui, a questão da publicidade nas fake news, tá? A questão que eu falo que me preocupa bastante, quer dizer, a credibilidade da imprensa, que certamente é importante, e a liberdade de expressão, essa linha tênue aí que a gente precisa se preocupar, né? E aí, como a gente faz para lidar com as fake news, tá? Os Estados Unidos lidam com essa questão da indenização posterior. A primeira emenda defende, protege, inclusive, as notícias falsas. Eles preferem, ao invés deles falarem, não, vamos tomar cuidado aqui, eles falam, eu não vou tentar censurar nada, cada um é guerra, cada um fala o que quiser e depois a gente vai processar, entendeu? É assim que eles funcionam. Os países europeus estão pensando na retirada de conteúdo. Eu vou falar rapidinho depois sobre isso. E tem a questão defensiva, que pode ser essa proteção que a gente faz, pode ser construindo conteúdo positivo, que nunca é muito interessante, né? Conteúdo positivo nunca é tão legal quanto fulano estava numa orgia de 8 anões e não sei o quê, etc. Nunca é tão divertido. Então, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer. Talvez um conjunto de estudo, não sei. Aqui são algumas matérias para você explicar. Aqui esse texto explica um pouquinho como funciona nos Estados Unidos, inclusive as dificuldades de processar depois, porque o pessoal fala, legal, você fala o que quiser, mas depois você quebra. Não é bem assim, porque há dificuldade de processar também lá nos Estados Unidos. Tanto é que o governo o TSE fez uma reunião grande para discutir isso. O Brasil está discutindo, está preocupado com a questão das fake news nas eleições desse ano. O FBI, quando foi falar sobre isso, eles vieram defender o sistema deles, que é proteger, não se meter nesse assunto, né? Então, aqui algumas coisas que o Brasil está discutindo, quer dizer, a Polícia Federal que vai tentar auxiliar no combate às fake news, o TSE que não quer bloquear o WhatsApp. Eu diria, inclusive, que as fake news hoje em dia vão vir nessas eleições, não vão ser através de Facebook, Google, etc. Mas o maior problema que a gente vai ter vão ser daqueles grandes grupos do WhatsApp,
né? Quem está um pouco mais familiarizado com isso sabe. Eu inverti a ordem dos slides aqui, mas o WhatsApp, depois deixa eu ver se está aqui nesse próximo. Não, eu esqueci, depois eu vejo. O WhatsApp deve sair nos próximos meses aí uma melhoria, como é que chama isso? Eu esqueci. Atualização, obrigada. No WhatsApp, que vai mostrar quando um conteúdo foi compartilhado muitas vezes. Ou seja, que mostra ou pode induzir que aquilo talvez seja uma bobagem. O que não vai resolver muito, porque a gente tem aquele problema lá atrás, que as pessoas compartilham porque elas, mesmo sabendo que aquilo é uma bobagem, né? Mas, de qualquer forma, são tentativas. A gente está realmente num período de experimentações. A gente está numa época de revolução mesmo, uma época de mudanças, né? Na Europa, a Comunidade Europeia terminou agora, em fevereiro, um estudo que eles desenvolveram, juristas, mídia, eu não sei se vocês viram, acho que tem link ali lá na frente, depois, se vocês quiserem, eu passo, para saber o que eles podem fazer com relação às fake news. Tem aí algumas medidas, quer dizer, a Alemanha quer lei, o Macron também quer lei. Em algumas coisas aqui eu peguei nessa matéria, é o que o Macron está querendo fazer, quer dizer, eles estão pensando em transparência sobre os conteúdos patrocinados, supressão de conteúdo, bloqueio de site e eliminação de conta de usuário. Aqui a gente tem aquele problema do tempo. Não adianta muito tirar o conteúdo 72 horas depois. A gente tem aquela questão, inclusive, de uma decisão terrível do STJ, que diz que se não indicar exatamente qual é o link, a gente vai tirar só aquele link, os outros links que se danem, aí você tem mais não sei quantas horas para tirar aquele link. Ou seja, é uma pedra de Sísifo, não vai adiantar nada, né? Eu nunca sei se eles fazem isso, desculpa, STJ, perdão e tal, mas assim, ou eles nunca entraram na internet, ou reticências. Né? O Macron também falou que vai dar poderes ao Conselho Superior do Audiovisual para intervir em desestabilização por emissoras de televisão controladas ou influenciadas por estados estrangeiros, ou seja, controle de mídia. Aí a gente cai de novo naquela questão de censura e liberdade de expressão. Quer dizer, a gente tem muita zona cinzenta aí para discutir, tá? Aqui a questão do WhatsApp, eu errei a ordem dos slides, perdão. E é isso. Quer dizer, aqui foram as perguntas que a gente pode ficar discutindo. Quer dizer, o que a gente vai falar de gestão pública, a proteção contra as influências, a proteção em gestão de crise e a proteção... Eu acho que são os dois polos aí que a gente pode discutir. O que eu consegui pensar para cá hoje foi isso, gente. Obrigada. Desculpa se eu falei muito rápido, eu demorei muito. Obrigada, Flávia, pela apresentação. Eu vou chamar agora a Ângela Pimenta, que é a coordenadora do projeto Credibilidade. Por favor, Ângela, assuma aqui o microfone. A gente está definindo mais ou menos uns 15 minutinhos para cada um, para dar tempo do debate. Bom dia. Pois não, vou pegar a minha apresentação. Bom dia, enquanto coloco a minha apresentação. Eu sou jornalista, eu acho que aqui a maioria é gestor público, além de advogados, é isso? Mais ou menos. Muito bem, gente. Eu queria falar de um projeto, queria começar dizendo que não existe solução fácil, mecânica, rápida, para uma questão que é um fenômeno social, que, de certa maneira, está associado, inclusive, ao crime, na sua forma mais extrema. Nós, no Projor, eu sou presidente também de um centro de estudos que a gente é também um centro, digamos, de ação. E que, em jornalismo, a gente prioriza questões que a gente considera críticas para tratar. E esse projeto Credibilidade, que nasceu nos Estados Unidos, é um exemplo disso. É uma das formas que a gente acredita de lidar com o fenômeno da desinformação. Nós não gostamos do termo fake news, eu vou dizer isso daqui a pouquinho. Mas quem é o nosso projeto? Quem somos nós? Nós somos uma parceria entre o Projor, que, entre outras coisas, edita o Observatório da Imprensa, a Universidade Estadual Paulista
e a Universidade de Santa Clara é uma pequena universidade no Vale do Silício. Quem nos patrocina, mas que não tem nenhuma interferência, nós somos completamente autônomos, é o Google Brasil. A gente acredita que eles, por terem empresas de tecnologia, rompido a forma como o jornalismo faz dinheiro, obtém renda, isso se chama modelo de negócios, e o modelo de negócios, a chamada disrupção, o rompimento que houve recentemente com a internet, é o maior desde que Gutenberg inventou a prensa. Então, nós acreditamos, e eles concordam, que eles têm responsabilidade social, corporativa, para tentar, enfim, consertar o que foi quebrado, de uma forma a aprimorar esse modelo. E eu queria começar, é um quadro muito grande, mas esse livro é um livro muito, muito interessante. Chama-se O Fim do Poder, foi escrito por um venezuelano, que é o Moisés Naim. Ele é jornalista e economista, foi do Banco Mundial e também editor daquela revista Foreign Policy. E ele está examinando por que hoje desafiar o poder ficou cada vez mais fácil. Eu vou pegar do lado de cá. Ele chama de canais de poder, que são a força, o código, o convencimento e a recompensa. Eu não vou ler tudo, senão eu estouro o meu tempo. E ele está dizendo que o fenômeno principal social não é a internet. A internet é a ferramenta. O fenômeno é a ascensão das classes médias, principalmente nas democracias. Todos nós aqui devemos ter exemplos de avós, bisavós, até pais e mães muito mais humildes, que estudaram menos do que nós, que tiveram menos acesso à tecnologia, à viagem, à possibilidade de trocar informações. Então, quando isso acontece, a gente quer mais. E ele chama isso de revolução do mais. A gente quer mais barato, a gente quer mais dinheiro, a gente quer mais poder. A gente também viaja mais, vê experiências diferentes, compara as nossas realidades com realidades alheias do preço que se paga por um serviço ou por um produto em Miami, via avião, aos websites que a gente tem acesso aqui, nessa sala de fora do Brasil. E a mentalidade. A gente se torna muito mais rebelde, e ficou um clichê também dizer dos millennials, que eles estão o tempo todo confrontando tudo. Muito bem. Quando isso aqui é, digamos, justaposto à questão da comunicação, a gente tem isso aí. Abriu-se o hidrante mundial. Todo mundo está falando o tempo todo. Com propriedade, sem. Dando pitaco, dizendo, afrontando governos, famílias. E nisso aqui, eu coloquei isso o vertedouro da usina chinesa de Três Gargantas. Isso é a melhor imagem que eu consigo ver para a internet. Aí tem de tudo. Tem a cura do câncer, tem pedofilia, tem a Constituição brasileira, tem soluções muito brilhantes de código aberto. É um resumo da natureza humana. Portanto, ela precisa ser filtrada. Por que a gente não gosta no Projor do termo fake news? Esse gráfico aqui foi desenvolvido muito recentemente por uma pesquisadora britânica que fundou uma ONG nos Estados Unidos, chama-se First Draft News, especializada em checagem. O nome dela é Claire Wardle. E ela mostra hoje, o que ela faz é tão bacana, que no final do ano passado a Universidade de Harvard resolveu absorver o First Draft News, que hoje faz parte da Escola Kennedy de governo. E ela está dizendo o seguinte: fake news não é uma coisa. Amigos, isso aqui é a tabela periódica da mentira. Existem nuances, existem diferenças, e essa apresentação está disponível para vocês. Por favor, Fernando. E aqui, por exemplo, sátira ou paródia, não há democracia que viva sem sátira ou paródia. Sem Piauí Herald, sem sensacionalista, sem programas de rádio, sem o Zé Simão. Mas nós temos, por exemplo, um conteúdo absolutamente falso. Ou temos, por exemplo, um conteúdo impostor, onde alguém, recentemente, a voz do ex-presidente Lula foi usada para dizer o que ele não disse.
Então, era alguém se fazendo passar por ele. Isso traz novos desafios tecnológicos, quais sejam. Empresas como a Adobe trabalham na versão final de um software de voz sintética. Vem aí o Photoshop da voz. Isso não é feito para nos sacanear, entre aspas. Isso é feito porque a inteligência artificial vai precisar de vozes para conversar conosco. Nós já estamos conversando muito mais do que no passado com vozes artificiais, com bancos, com os próprios serviços dos nossos celulares. Isso tende a aumentar. E é claro que os chamados maus atores, quem não se comporta bem no espaço público, principalmente quando lida com questões de interesse público, políticas, eles vão usar essas portas abertas e essas novas ferramentas. Lembram do jogo de três gargantas? Esse pessoal também está aí. Bom, vamos falar do nosso projeto. A gente tem hoje esses veículos trabalhando conosco e, recentemente, em dezembro, entraram a Gazeta do Povo, de Curitiba, o Poder 360, um site de política que é sediado em Brasília, e o Valor Econômico. É um grupo muito heterogêneo que a gente quer que se expanda de uma forma consistente, sustentável para nós. Esses aqui já estão começando a trabalhar efetivamente na implementação do nosso sistema de indicadores. E eu queria apresentar quem é a minha chefe lá nos Estados Unidos. É essa moça aqui, a Sally Lerman. Ela é uma jornalista especializada em bioética, com prêmios em documentários e tal. E ela desenvolveu uma maneira de mostrar o avesso do conteúdo informativo da notícia. E ela diz o seguinte, que cada vez mais cético, esse público quer saber a expertise, quer conhecer o veículo, a ética por trás de uma notícia. Os indicadores de credibilidade colocam ferramentas nas mãos das pessoas, dando-lhes os meios para avaliar se as notícias provêm de uma fonte confiável, de que possam depender. Isso aqui foi o lançamento do projeto no Museum. Quem for a Washington, eu recomendo que conheça esse lugar, é fantástico. É o Museu da Notícia. Aqui está o vídeo, se vocês, por favor, puderem passar. Está em inglês, mas ele é bem curtinho, explicando o que é o projeto nos Estados Unidos. E aqui a gente replica, sem custo nenhum, é uma questão de inovação aberta, o que o Trust Project faz. O link está por aqui, ó. Está na tela, não? Se não tiver... abriu. Tá sem som. Isso nos Estados Unidos, tá, gente? Só 32% do público acredita no que vê na imprensa. Ok. Como é que voltamos? Muito bem, eu vou falar do sistema de indicadores, mas antes eu queria dizer o seguinte, é impossível fazer isso sem a ajuda das plataformas tecnológicas. Tá? A pasta de dente do jornalismo já saiu das redações. Não dá para dizer que você vai ler cada vez menos notícias nas redes sociais. É o contrário. Ontem tinha um texto muito interessante, uma coluna de um jornalista indiano britânico, que é do New York Times, o nome dele é Farhad Manjoo. E ele fala, leiam nos jornais, porque eu passei 3 meses lendo o que estava nas linhas do tempo e a qualidade não é a mesma. É um belíssimo apelo, mas a gente sabe que hoje 9 grandes empresas, das quais 6 americanas e 3 chinesas,
controlam a distribuição. Elas estavam lidando inicialmente não com conteúdo informativo noticioso, mas acontece que a notícia foi para lá. E essa mudança, a meu ver, agora é irreversível. Eu vou falar desses 8 indicadores bem rápido, mas primeiramente a gente pede que quem trabalha com o Trust Project, o projeto Credibilidade, diga quais são as melhores práticas, se é que as pratica. Quais são os seus padrões de apuração, de correção de erro? Quem é o seu dono? O que ele faz? Seu veículo está listado na bolsa? Qual a sua missão? O que você diz para quem usa, o nome hoje é usuário, a notícia que você publica, sobre a forma e o papel que você vê para o seu veículo? Quais são os seus compromissos éticos com diversidade, todos os tipos de diversidade, de vozes, com precisão e com correção, entre outros padrões? Quem é o jornalista, ou o jornalista cidadão, ou o ativista que está por trás dessa matéria? E eles chamam isso, e a gente copia, de dados nutricionais da notícia. A notícia é muito mais do que um produto. Ela tem uma dimensão de cidadania, de interesse público, que extrapola, que transcende isso. Mas ela tem uma face de produto que é muito útil, que é os dados nutricionais. Quando a gente compra um pacote de bolacha, uma lata de refrigerante, e vamos combinar que a indústria alimentícia está fazendo um mau trabalho a esse respeito, ela podia aumentar as letras e tornar as informações mais claras e objetivas, é uma comparação com o nosso sistema de indicadores. Que tipo de trabalho é isso? Ontem saiu um relatório do Banco Mundial dizendo que cerca de 6% dos brasileiros, eu acho, que todo mundo aqui nessa sala se inclui, entre eles, conseguem distinguir o que é um texto informativo de uma opinião, de uma asserção sem prova. Então, a gente quer que essas etiquetas estejam lá em cima. Isso aqui é uma análise, isso é uma opinião, isso é as 3 coisas juntas. Muito bem, citações e referências. Vocês, como gestores públicos, querem começar a combater o que se chama de F-News? Sempre que usarem conteúdo alheio, citem. Da onde saiu? Que chefe falou isso? Quem é que está dizendo mal do subprefeito de não sei da onde? Que jornal está dizendo isso e que jornalista? Citem e linkem. Quem quer ser acreditado tem que mostrar os traços do seu processo de coleta de dados, sobretudo os alheios. Métodos. Isso é muito importante para sigilo da fonte, que é uma garantia constitucional. Então, como é que você, além de cobrir, isso é muito importante em tempos de Operação Lava Jato, onde muito vaza. E é uma das questões que a gente pergunta, que os editores devem perguntar para os jornalistas, é: você sabe? Como é que você sabe? A minha fonte me diz. E como é que a sua fonte sabe? Cada vez mais os veículos vão ser cobrados pela revolução lá dos 3 poderes. O público está cada vez mais exigente, isso é bom, sobre o que está por trás. Isso aqui é muito importante num país feito nosso, com 5.570 municípios, muito desiguais inclusive dentro do próprio município, como é o caso da nossa cidade, para que se cubra com mais qualidade, com mais profundidade, eventos que têm a ver com a Câmara Municipal, com as contas públicas, com, enfim, o destino daquela população e que não ecoa fora dali. Um bom exemplo é Mariana. Nós, no Observatório da Imprensa, fizemos um trabalho com a Universidade de São Paulo, com os alunos da ECA USP, do professor Eugênio Butti, há cerca de 2 anos. Foi logo depois do rompimento da barragem. E o jornal local que cobre ali, ele estava parabenizando a Samarco, antes e depois, pela transparência, e numa matéria de uma audiência pública na Câmara Municipal, através da fala do presidente da Câmara, eles parabenizavam a Samarco pela transparência. A transparência era sobre o projeto daquela curva que ampliou aquela represa que veio a estourar. Passaram-se algumas semanas, o mesmo jornal, o nome dele é O Liberal, está sediado na cidade vizinha de Cachoeira do Campo. Ele tinha como manchete: somos todos Samarco.
é compreensível porque ela é a maior empregadora. Mas cadê a diversidade de vozes? Cadê uma apuração não enviesada? Cadê o chamado contraditório? E a Samarco era, na época, eu não tenho lido recentemente, um grande anunciante do jornal. Bom, diversidade de vozes não é só quem você ouve na sua reportagem, mas como essa diversidade se reflete nas redações. Né? Eu falo dentro e fora das redações e vejo que nós ainda somos muito desiguais em termos de oportunidades. E essas oportunidades têm que aumentar. E o feedback acionável? Esse é um grande problema, uma grande dor de cabeça para as redações. Porque muitas vezes o debate não é qualificado, quem escreve insulta, não domina a língua portuguesa, mas o fato é que os veículos precisam escutar cada vez mais quem leu, quem ouviu, quem assistiu o seu conteúdo informativo. A revista The Economist, que é centenária, do século XIX, ela contratou recentemente um editor de engajamento. O papel dessa pessoa é ficar ouvindo as redes sociais e conversando. Claro, de uma forma qualificada, respeitosa. Muito bem, quem são os adotantes iniciais que vocês viram lá naquele vídeo? Né? O New York Times está se aproximando deles cada vez mais. Aqui, como é que essa notícia via Trust, aqui a carinha do autor, quem é que eles são, como é que isso já está ficando visível, tá? As plataformas, de novo, como é que esses conceitos eles vão conversar com as plataformas? Para cada um desses indicadores, desses 8, você vai ter um pedacinho de código de HTML que vai formar um parzinho ordenado, um binômiozinho. E isso sai das plataformas dos veículos, os chamados CMS, e vai para essas plataformas que são capazes de ler e futuramente quem participar do Credibilidade, do Trust, e nós somos o único capítulo, a única representação fora dos Estados Unidos desse projeto, vai ser distribuído com mais visibilidade por essas plataformas. Aqui eu estava explicando como é que esse processo acontece. E eu queria agora, se vocês tiverem... tenta clicar para mim, pessoal, aí, por favor, aqui, ó. Vê se dá. Se não der, eu vou te dar um link, por favor. Então, entra, por favor, e todo mundo que quiser, anote esse link, www.manualdacredibilidade, tudo junto, .com.br. Eu não estou estourando meu tempo? Não? Mais um pouquinho. É bem rapidinho. Gente, isso aqui... Clica para mim aqui em manual, por favor. E vai em conceitos básicos. No final do ano passado, o professor Francisco Belda, que é meu parceiro, meu colega, também coordena o projeto, e eu, a gente resolveu fazer o que no meu tempo de ECA USP se chamava Coleção Primeiros Passos, que é colocar num site tudo o que havia, citando de relevante sobre isso. Então, rola aqui, por favor. Então, gestores, pais, mães, irmãos, filhos, tá vendo? Está tudo aqui. E eu queria que você fosse agora em desinformação, que eu vou mostrar o trabalho da Claire Wardon, é um relatório que ela acabou de lá no manual, no menu manual. Aqui, ó. Tá? Não, esse aqui. Desordem. Ela fez recentemente, gente, uma coisa, aqui a gente conta do fake news, trabalho do Pablo Hortelado, que é próximo também, qual é o panorama da desinformação no Brasil. Aqui está a Claire e um jornalista iraniano-canadense, eles fizeram, aqui está aquele primeiro quadro, e a gente conseguiu autorização do Conselho da Europa, que é uma instituição irmã da União Europeia, para traduzir isso aqui. Desce para mim um pouquinho, rola. Ela compara a desinformação a lixo, e é isso mesmo, é poluição no meio digital.
É a parte, digamos, suja da internet. E desce, vai rolando, por favor. Aqui. Ó, quais são os conceitos relacionados, tá? Nós estamos tendo o primeiro contato, a nossa geração, e quem já sabe ler e escrever, com esse fenômeno, que veio para ficar. E aí ela vai problematizar o que é isso, por favor, aqui. Aqui, ó, por que o termo fake news, de novo, é deficiente? Está todo mundo usando, é meio irresistível, é uma palavra, um termo charmoso. Mas ela vai mostrar que uma coisa é uma informação incorreta, mas que ela é involuntariamente incorreta. Não tem malícia por trás dela. Uma falsa conexão, um conteúdo enganoso. Ela chama essa bolota aqui de falso. Isso em inglês eles chamam de misinformation. Não existe tradução, nós optamos por informação incorreta. Desinformação, tá numa linha, não é cinzenta, nós repetimos absolutamente as cores, mas numa linha tênue aqui nessa intersecção. Falso contexto, conteúdo impostor e fabricado. Mas dependendo do grau, isso aqui não é tão maligno. O que é de fato horroroso, mal, é o que está acontecendo crescentemente nas redes sociais. O que ela chama de nocivo é a mal informação, vazamentos, assédio e discurso do ódio. Vazamentos têm a ver com a vida privada de pessoas comuns, gestores e artistas, quando aquele tema não tem nenhuma implicação de interesse público. Tá? E, gente, isso é muito bom. Desce só mais um pouco, por favor. Aqui ela explica como é que esse processo acontece. E as recomendações. Isso aqui é precioso, é um tesouro. Ela está fazendo recomendações para as empresas tecnológicas, para governos, para veículos de mídia. Sobe um pouco, por favor. Tá? Para a sociedade civil. Então, manualdacredibilidade.com.br. Eu queria voltar para a apresentação para mostrar um link e terminar. Aqui. Gente, a única coisa que eu peço para vocês, professor Beldo e eu, nós estamos fazendo uma pesquisa para medir entre o público para qual a gente fala, qual é o grau de crença ou descrédito no conteúdo. Nós temos um site que é credibilidade.org, sem BR. É sem BR porque o domínio era mais barato. Que está lá todo o nosso projeto, menos pedagógico do que no Manual da Credibilidade. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada, Ângela, pelo material super rico. Eu vou pedir agora que a Fernanda Campanucci assuma aqui o microfone. A Fernanda é gestora pública e é coordenadora do programa Pátio Digital da Secretaria Municipal de Educação. Você sabe operar? Obrigada, Cláudia. Olá, bom dia a todos e todas. Bom, meu lugar aqui, embora eu também seja jornalista, sou gestora pública, trabalho na prefeitura desde 2013, desde 2016 como gestora de carreira e estou na Secretaria de Educação coordenando um projeto de governo aberto que se chama Pátio Digital. E a gente, claro, quando lida com o governo aberto, a gente está buscando formas de se aproximar da população, de co-criar políticas públicas e de restaurar a credibilidade na imagem pública. Então, a gente lida também com comunicação. E, ao lidar com comunicação, a gente lida com os diversos desafios que estão relacionados ao que a gente está chamando de fake news, que eu também, é muito bom falar agora, depois da Flávia e da Ângela, porque elas fizeram um excelente panorama, não vou precisar entrar no conceito, eu quero mostrar um caso que aconteceu aqui na Prefeitura de São Paulo, na educação, e que teve muito impacto, né, nas políticas públicas aqui da cidade, que é o caso da merenda escolar. E aqui, como já está claro, né, a resposta que o governo aberto dá para as fake news é mais transparência, é mais acesso à informação, é mais uso de tecnologias para promover a interação com o público e não seguindo por esse caminho do caminho penal, legislativo, que eu também acho que é um terreno muito pantanoso, muito difícil de diferenciar, né, as coisas.
Vamos lá, qual que foi o problema? Aqui eu até coloquei boatos, distorções sobre a merenda, não necessariamente fake news, não necessariamente notícias falsas, mas também. E aí é a dificuldade de lidar com esse tema, porque, bom, fake news é um termo novo, mas existem alguns mecanismos da imprensa que levam ao enviesamento, né? Nos anos 90, o Perseu Abramo tem aquele ensaio famoso, Os Padrões de Manipulação da Grande Imprensa, que é ocultar, fragmentar, né? Tem mecanismos que aí não são notícias falsas, são formas de apresentar a informação que levam a crer uma coisa e não outra. Inclusive, às vezes, tomar uma versão como um fato. É um dos padrões que ele fala, né? Tomar a versão, que é uma parte da realidade, como um fato absoluto. Em agosto de 2017, a gente teve uma série de fatores que criaram um ambiente muito propício para a disseminação de notícias desse tipo. E aí a gente tem todo aquele espectro que a Ângela mostrou, né, de desinformação, foi desde notícias falsas até notícias enviesadas, sobre o que estava acontecendo com a política da alimentação escolar na cidade. Teve desses fatores foi que houve uma mudança de contrato. E a gente está falando de, até colocar aqui uma informação, de 2.200.000 refeições por dia, 3 tipos distintos de gestão da alimentação escolar. Então, tem terceirizada, tem mista. Parte dessa política teve uma mudança em agosto, que foi a vigência de um novo contrato de licitação que tinha sido feito pela gestão anterior. Porque quando a gente está falando de poder público, de gestão pública, a gente está falando de políticas de Estado, né? E aí o dano do fake news, inclusive, é porque ele atinge a imagem pública, não só do gestor que está ali transitoriamente, mas atinge políticas de Estado que são incrementais e muito difíceis de a gente evoluir, né? Então, o dano de um processo difamatório, um processo de desconstrução dessa política, é um dano de imagem que vai muito além da pessoa que está ocupando o poder naquele instante, né? Ele atinge o Estado mesmo, por isso é tão danoso. Mas, enfim, teve uma mudança de licitação, de contrato, que foi uma licitação feita na gestão anterior e que tinha uma série de mudanças que o corpo burocrático da secretaria que cuida da alimentação escolar, então você tem mais de 100 nutricionistas, você tem gestores ali que estão há muitos anos, fez uma mudança para ficar sincronizado com um programa de redução da obesidade, de combate à obesidade, que tinha a ver com redução de alimentos ultraprocessados, de doces e coisas que ainda tinham em alguns contratos, né? Porque essa coisa ela vai melhorando, você não consegue reformar a política inteira, mas São Paulo é um exemplo de uma política de alimentação que já está muito acima da média nacional, né? Com padrões de frutas acima do recomendado pelo governo federal, enfim. E eram alguns resquícios de coisas que ainda tinha nos contratos que mudaram. Entre essas coisas, estava no contrato que você podia repetir frutas, as refeições, mas não podia repetir algumas sobremesas, algumas coisas que eram ultraprocessadas. E aí começou a questão do racionamento da merenda, né? Como se fosse uma decisão do gestor racionar a merenda para economizar. E aí começaram a surgir algumas fotos nas redes sociais que foram muito compartilhadas. Algumas fotos eram claramente falsas, por exemplo, traziam copinhos e pratinhos de uma cor que não é a cor dos pratinhos e copinhos que tem na rede, ou o uniforme das crianças, que não tinha nada a ver com o uniforme da cidade de São Paulo. Mas tinha outras coisas que a própria imprensa não conseguiu interpretar, ou interpretou de uma maneira por causa da dificuldade que tem de achar informação, né? De achar aqueles contratos, de saber que existem tipos de gestão diferente, que aquela medida
impactava metade da rede, e ainda assim não era uma questão, como estava se falando, de racionamento, nem nada. E aí começam a aparecer fatos que ganham uma dimensão. Vocês imaginam, 2 milhões de 200 refeições por dia, quanta coisa não pode acontecer numa política como essa, uma logística complexa como essa. Quantas coisas não acontecem no dia a dia, de um carregamento que foi equivocado, de um lote que por causa do calor estragou. Só que nesse ambiente de ruído, uma coisa que acontece na linha daqueles padrões, né, da fragmentação, você pega e toma aquela parte pelo todo. E teve um caso, por exemplo, que ficou muito marcado, que foi o caso de uma diretora de escola que marcou, que orientou os funcionários a marcarem a mãozinha de uma criança, que era algo que já estava acontecendo, né, na ponta, que não tinha relação com essa mudança contratual, mas que nesse clima a notícia virou aquela, como se fosse uma política também centralizada de que todas as escolas fizessem isso, enfim. Esse ambiente propício também fez com que a imprensa fosse atrás de tentar aprofundar a história, fez uma matéria, por exemplo, sobre o orçamento e noticiou que tinha tido uma queda de 60 milhões no orçamento da alimentação. Mas quando você vai ver, na verdade, a parte de aquisição de alimentos, de frutas, legumes, verduras, tal, tinha aumentado. O que tinha reduzido era outra política, que eu não vou entrar aqui agora, mas que era uma outra política da Secretaria, que tem a ver com aquele programa Leve Leite, né, foi redesenhado para ser uma política focalizada em populações mais vulneráveis, e crianças, né, porque ele atingiu uma faixa etária maior. Mas a redução do orçamento tinha a ver com outra área, não tinha a ver com essa. Então, a notícia também foi associada, está vendo, está racionando, está cortando. E essas fotos que começaram a surgir como se as crianças estivessem sendo alimentadas só com biscoito e macarrão, né? Tiravam fotos, olha aqui, a merenda só tem bolacha. Quando, na verdade, como eu falei para vocês, o cardápio da cidade de São Paulo, e isso não é uma questão, de novo, é uma política de Estado, né? É uma das poucas políticas que você consegue ver claramente o incremento dela ao longo do tempo, né? Ao longo das décadas aqui em São Paulo. Então, a cidade de São Paulo tem um patamar alto de qualidade da merenda, e essas imagens começaram a circular e ganhar as redes. Por quê? De novo, o cardápio está em diário oficial. Estava naquele momento. Aqui é uma imagem realmente do cardápio como sai no diário oficial. E ele não sai por escola, né? Você tinha que checar cada tipo de gestão. Você tinha que saber que a sua escola de gestão da alimentação terceirizada, ninguém sabe disso, nem tem que saber mesmo. Ou é mista, ou é direta, enfim. E olhar o Diário Oficial, esse jornal que a gente lê todo dia quando sai de casa, antes de sair de casa, e saber o que ia ser a refeição. Claro, nem os familiares, que são os principais interessados, né, os responsáveis pelas crianças fazem isso, quanto mais a população em geral. Então, isso contribuiu para esse ambiente, né, permissivo a essa proliferação de desinformação. Também a gestão precária da informação que a Secretaria tinha dessa situação, porque, por exemplo, se acontecia o caso de uma escola alguém dizer que uma escola estava com falta de alimento, e aí você tem as guias de recebimento assinadas pelos funcionários daquelas escolas, de que naquela semana ela recebeu 1.500 unidades de frutas, legumes, verduras e tal. Só que esse papel leva 2 meses para chegar da escola até a secretaria, né? Porque ele passa pela diretoria regional, é o ateste dos fiscais. E aí, para você contrapor essa informação falsa, você precisa dessa informação à mão, e o tempo da imprensa é muito rápido, então não adianta você dar uma resposta 1 mês depois. Aliás, essa própria história do orçamento,
foi o jornal Agora, publicou, desmentiu depois, mas ninguém compartilhou a notícia sobre o desmentido, né? A gente, muito tempo depois, continuou circulando a notícia que eles tinham dado antes. E aí, enfim, esse ambiente propício gera algumas respostas, né? E aí eu queria mostrar algumas delas para ficar mais bacana. Algumas respostas que a lógica de governo aberto conseguem nos fornecer. A principal delas foi o Prato Aberto, que é um site onde você consegue visualizar o cardápio das escolas por escola. E foi um trabalho enorme para fazer isso. A nossa sorte, né, e não é sorte só, mas é que a gente estava com essa política de governo aberto, foi lançada em abril. Isso que eu estou contando para vocês em agosto. Quando chegou em abril, a gente tinha identificado que uma das principais demandas que a Secretaria tinha por informação, né, que a população tinha por informação da educação, era justamente relacionada à merenda. Porque a gente pegou alguns indicadores, o que tinha no SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, depois 156, a gente pegou a percepção, né, que a gente tinha a partir do que chegava do sistema de pedido de informação, enfim. A gente já tinha identificado essa necessidade e a gente lançou um concurso, um desafio, para melhorar a transparência dessa temática. E a gente fez isso com um ciclo de inovação aberta, que a gente chamou. Então, o desafio não terminava simplesmente com o ganhador, a equipe vencedora do melhor protótipo, mas a gente conseguiu contratar esse melhor protótipo para, de fato, implementar. Quando chegou em agosto, a gente já tinha feito o desafio, já tinha feito a imersão das equipes, e a gente tinha feito já a contratação, eles já estavam no segundo mês de desenvolvimento. Então, a gente já tinha alguma resposta encaminhada para essa crise, que foi de fato uma crise importante para a Secretaria. E a equipe que ganhou sugeriu o robô Edu. É um robô, né? Depois a gente batizou de Edu, que é um chatbot, um robozinho que interage com as pessoas no Facebook, no Telegram, falando sobre o cardápio. Que a pessoa fala, quero saber o cardápio da escola tal. Ele vai lá e fala qual que é o cardápio. E depois ele manda para a pessoa, se a pessoa assinar, todo dia recebe uma mensagem, o cardápio do dia daquela escola. E ele também coleta informação sobre a avaliação daquelas refeições, porque também, além dos problemas falsos, tem os problemas reais, que a gente tem que lidar também. E a gente também precisa de informação sobre isso que está acontecendo para poder responder. Então, ele também ajuda a captar essa informação sobre a qualidade da merenda. Uma sessão de fatos e boatos, né? Até isso aqui ficar pronto, a gente criou uma página de transparência, abriu várias bases de dados inéditas, então, o valor das refeições, os contratos, os editais, os tipos de gestão, explicando, né? Não só abrindo dados, mas também com um site, e uma sessão de fatos e boatos, que era o desmentido, né, as informações que contrapunham as informações que estavam circulando na rede. Então, a ideia aqui era você fazer frente a esse problema usando os mesmos instrumentos que geram esse problema. Então, se as pessoas estão compartilhando coisas falsas na rede, o governo tem que estar também nas redes circulando informação correta. A gente tem que oferecer alternativa de informação para as pessoas irem checar. Porque quando você fala assim, cheque se essa informação é verdadeira ou falsa. Que instrumentos que as pessoas têm para checar se é verdade ou mentira que só tinha macarrão naquela escola aquele dia. Né? Então, ela não tem instrumentos para isso. Então, a ideia dessas iniciativas todas era fornecer instrumentos para diminuir o dano. E, de fato, gente, assim, era uma crise crescente, né? O número de matérias aumentava, o número de compartilhamentos, a nossa capacidade de resposta patinava muito. No momento que a gente lançou a página, que tinha os fatos e boatos, os dados, as bases de dados, claro, não é a população que foi
em massa acessar isso aqui, infelizmente, né? Mas a gente tem os infomediários, a gente tem os formadores de opinião que acessam. Então, os jornalistas, principalmente. Foi a partir desse momento que a gente teve um corte brusco, né? Uma semana depois do lançamento, esse assunto já tinha morrido na imprensa. Depois a gente teve o assunto da farinata, né? Que surgiu. Mas aí a gente já tinha alguns instrumentos para lidar. E é outra situação. Eu vou tentar abrir aqui, que eu acho interessante mostrar. Tem que mudar para o HDMI 3. Ó, o Pátio Digital, ele tem esse site que apresenta todo o projeto, o que é. Se vocês puderem navegar depois para conhecer mais, que não dá tempo da gente falar aqui, mas a gente tem também os nossos encontros abertos, como esse. Agora a gente faz quinzenalmente. Semana retrasada a gente fez sobre o Robô Edu, que a ideia do Robô Edu agora ele atende sobre a alimentação, mas a ideia é que ele possa atender sobre outros serviços, outras informações que estejam circulando, por exemplo, transporte escolar. Enfim, tem o ciclo de inovação que eu falei, né? Como a gente chega da ideia de uma ideia, um problema até uma solução de maneira colaborativa. E aí tem a página de transparência da alimentação, porque não basta a gente abrir a base de dados. A gente tem também que de guiar a informação, de oferecer uma interpretação daqueles dados. Eu acho que a gente sempre defende que o governo ele tem também a função de informar, além de abrir dados, mas que ele tem que abrir dados paralelamente para que a sociedade possa construir outras versões sobre aquelas informações. Mas a gente tem que oferecer alguma, porque não é o todo da população que vai conseguir tratar dados e bases de dados. As principais informações sobre o assunto, os tipos de gestão, vídeos sobre como funciona a distribuição dos alimentos, a série histórica de todos os cardápios desde 2012. Os cardápios eram em Word, né, porque eles iam para o Diário Oficial, eles eram documentos, editais de licitação, refeições servidas e tudo mais. Até as hortas escolares, onde elas estão. A questão da execução orçamentária, como eu falei, né, comparativamente, 2015, 16, 17, com o Programa Nacional de Alimentação, por exemplo, olha o aumento que teve, né? E a seção de fatos e boatos, que apresenta números e informações, né? Por exemplo, é verdade que não vai mais ter o bolo de aniversário do mês? Que absurdo, tirar o bolo de aniversário do mês. É verdade, tinha saído do contrato. Mas teve uma comoção que o contrato foi aditado para voltar o bolo de aniversário do mês. Porque era bolo, gente. Bolo era uma das coisas que tinha sido cortadas na política mesmo de alimentação saudável, mas é uma questão social, cultural também, né? Então tem que estar sensível para isso, para essas comoções. O giro, né, monitorando a merenda, então a gente começou a receber fotos e colocar aqui e tudo mais. Isso tudo aqui enquanto a gente não lançava ainda o Prato Aberto. E aí ele foi lançado em dezembro, que é esse site aqui, tá funcionando, é pratoaberto.sme.prefeitura. Digita o nome da escola ou pega as escolas que estão aqui próximo, né? Acho que ele está pegando a localização que eu estava antes de vir para cá, a secretaria fica ali. Você clica numa escola e você vê o cardápio daquela escola. Então, por idade, as crianças de 4 a 6 anos dessa escola, elas hoje tiveram de manhã leite integral, cereal, flocos de milho, banana, e aí vão almoçar daqui a pouco arroz, feijão, ovo à portuguesa, legume refogado e mamão. E tem muitos tipos de cardápio, isso que é o mais interessante, que a gente não se dava conta, né? A gente achava que eram 3 tipos de cardápio. Ao fazer essa solução, a gente percebeu que eram mais de 200, que variava. As pessoas jamais iam conseguir chegar a essa
variável, né? A faixa etária, tipo de escola, tinha um conjunto de pelo menos 4 variáveis que determina o tipo de cardápio. E o mais bacana, para finalizar, é estou fazendo uma coisa arriscada, que é abrir o meu próprio Facebook aqui, né? Espero que ninguém fale comigo. Mas quando você clica aqui você está vendo aqui o cardápio, você pode avaliar essa refeição. E aí ele vai te sugerir o robô Edu, que você pode acessar pelo Facebook ou pelo Telegram. E aí eu já abri aqui por causa para agilizar. E aí ele vai perguntar, você quer saber qual é o cardápio, você quer receber notificações, colocar qual é o cardápio. Aí você coloca, digite o nome da escola, Maria, sei lá, deve ter alguma escola que chama Maria. Aí ele te sugere algumas que tem o nome Maria, né? Ou que é parecido com o que você digitou. Coloquei aqui, já é aleatório, é arriscado, hein? Vai que não funciona. Tem uma lista hoje ou amanhã, colocar de hoje, da e-mail Maria Eugênia. E aí ele fala lá, permanência de 4 a 8 horas, leite integral, chocolatado, arroz, peixe, molho de tomate e verdura crua. Você já vê que é diferente daquele outro que eu olhei. Então é a primeira vez que a cidade tem a informação disponível sobre cada cardápio de cada escola para a população contrapor. Ampliar a informação, acesso à informação para as pessoas, para a gente conseguir qualificar o debate e se contornar um pouco esse assunto da fake news e como fazer frente a tudo isso. Então, qualquer coisa, depois a gente fala no debate. Obrigada. Obrigada, Fernanda, por ter compartilhado com a gente. Vou pedir que a Flávia e a Ângela, por favor, acompanham aqui à frente com a gente para a gente começar o debate. Quer que eu passe? Como a nossa discussão é sobre essa era da desinformação, né, vou evitar usar aqui o termo fake news, e a gestão pública, eu ia começar perguntando se dá para dizer que essa onda de desordem de informação coloca em risco a democracia, se é muito extremo dizer isso. Né? Se a GV soltou uma pesquisa recentemente dizendo que 20% do conteúdo que circula no Facebook durante uma análise de 6 meses é conteúdo impostor, conteúdo forjado e conteúdo descontextualizado com o objetivo de evitar consenso e gerar polêmica. Então, a gente pode dizer que essas práticas colocam em risco a democracia em vias finais? Eu acho que Pois não. Gente, eu acho que sim. É um tema para nós muito, muito importante. Por quê? Quem mais pensou na Idade Moderna sobre informação e democracia foi a filósofa alemã Hannah Arendt. Está lá no nosso manual. E o que ela diz? A questão, nós precisamos de fatos. Opiniões e análises são excelentes se baseadas em fatos que são a prova de contraditório, porque eles são checados exaustivamente. Tem a ver com o número de cardápios da merenda escolar, se é macarrão ou bolacha, são coisas sobre as quais nós temos certeza binária, sim ou não. O mundo não é feito só disso, mas a democracia, para que a gente tome decisões que depois vão se refletir em voto, em política pública, ela precisa de dados concretos. E o problema da desinformação é que ela distorce o debate público, porque ela apresenta fatos errados. Né? Outro termo que a gente não gosta muito é da pós-verdade. Tem um texto que a gente reproduz aí. Verdade é uma coisa etérea, abrangente demais. Ou a ciência lida com ela, e a ciência dura e as ciências humanas tendem a se aproximar. Mas nós, jornalistas, mais modestamente, a gente precisa lidar com os fatos. Então, a gente fala no manual de um texto do Farhad Manjoo
sobre estarmos vivendo num mundo pós-factual. Isso é complicado. E eu queria dizer por que a Claire Wardle, de quem a gente aprendeu essa crítica, e é recente, né? Ninguém nasce sabendo, ela critica a expressão fake news. Porque ela foi apropriada, principalmente nos Estados Unidos, pelo governo Donald Trump. Não há dia que ele não ataque os veículos de imprensa como produtores de fake news. E aqui no nosso país, parlamentares, sempre que não gostam de algo que leem, ouvem, escutam, e algo também exaustivamente checado, e a imprensa também erra, e ela precisa melhorar a maneira que ela comunica quando erra, mas também virou uma moda dizer que isso é fake news, isso é complicado. Fernanda? É bem rápido, tem a ver com aquilo que eu já falei, que eu acho que o dano, além do dano à democracia, é o dano ao Estado, né, às instituições. Então, como eu falei, a gente está lidando com política de Estado, e ao criar essa desinformação generalizada sobre uma política tão consolidada, você dá margem para você desconstruir essa política de uma forma muito mais fácil. E, efetivamente, se alguém for lá e quiser servir só bolacha e macarrão, ele tem um terreno que favorece, porque ninguém vai saber de que ponto que a gente estava partindo. Então, do tamanho que é esse retrocesso. Então, acho que é danoso também por isso, por a gente perde a dimensão sobre o que o Estado oferece, o que o Estado significa, e como defender as políticas já conquistadas, né? Quero fazer uma pergunta mais direcionada a você sobre o direito. Se o direito está preparado para lidar com esse fenômeno e quais são as implicações legais para essas empresas, porque elas são as plataformas de distribuição. Existe uma discussão aí do que é direito de liberdade de expressão, mas elas são o canal por onde esse conteúdo todo jorra. Então, como eles lidarão, ou se tem alguma linha nesse sentido de discutir como elas serão punidas ou implicadas legalmente nesse processo, e desses linchamentos virtuais, porque o direito prega que se não tem vítima, não tem o fato, não tem o crime. Já existe uma outra linha alternativa discutindo isso, de como o que diz respeito à empresa, né, qual a implicação legal para a empresa, qual a implicação para o público, que também compartilha, interage e faz com que a informação se propague. Então, até onde vai, né, a sátira política, que foi o termo que a Ângela usou, e até que ponto é uma atuação de má fé, enfim, que configuraria um crime, não sei. Bom, o direito eu acho que está preparado. Os operadores do direito eu já não tenho tanta certeza. Eu sou um pouco cética, um pouco crítica quanto ao curso que está tendo aí o direito, principalmente aqui no Brasil, quanto a isso, né? Recentemente a gente teve uma decisão no STJ quanto à retirada de conteúdo, dizendo que você tinha que indicar exatamente qual era o link que você teria que ser retirado, senão os pobres, as pobres empresas, as pobres plataformas não teriam a menor condição de fazer uma busca e descobrir qual é o mesmo conteúdo. A mesma empresa que tem condição de descobrir qual é a foto que está saindo igual e que tira a foto que tem um mamilo, não sei o quê, da moça grávida que está amamentando, não consegue fazer uma busca de palavras e descobrir que é a mesma foto e o mesmo texto e tirar. Então, foi o que eu falei na apresentação. Isso já causa, eu acho que isso já... Eu não sei nem se a justiça está percebendo isso. Eu entendo que há uma preocupação com o cerceamento de liberdade de expressão. Eu acho que essa preocupação deve ser tida. Eu acho que a partir do momento que você dá esse poder para essas plataformas, você tem uma delegação aí perigosa, mas ao mesmo tempo você tem que fazer com que as decisões jurídicas sejam eficazes, e eu não estou vendo essa eficácia sendo feita, né? A partir do momento que a cada link que você descobre, você tem que ir a juízo, pedir para o juiz fazer isso, e ainda que isso demore 48, 72 horas, e não demora só isso, quanto tempo isso... né? Foi o que eu falei, a gente sabe
o que são 72 horas numa crise dessa, por exemplo, né? Eu não preciso explicar aqui para o pessoal como é que isso funciona. Então, a gente tem essa questão. Por outro lado, eu estava conversando antes aqui com o pessoal, eu sou uma grande crítica de alguns artigos do Marco Civil, para não dizer que eu sou crítica de metade do Marco Civil, tirando o artigo de neutralidade da rede e uma meia dúzia aí, entendeu? Vocês estão rindo por quê? Porque vocês já viram falar mal do Marco Civil. Entendeu? Metade está na Constituição, metade não precisava estar e pronto. Aquele artigo 19 do Marco Civil, a meu ver, né, veio para quebrar uma linha jurisprudencial que já vinha sendo construída, que era o quê? Como é que estava funcionando antes? Tem alguns acórdãos muito interessantes do STJ, se não me engano, um deles de uma mulher, da Nancy Andrighi, ministra que eu respeito muito, inclusive, não que isso seja importante para ela, mas eu respeito bastante, que falava o quê? A partir do momento, obviamente, o Facebook, Google, eles não têm que ficar vasculhando cada conteúdo, cada coisinha que a gente escreve. Mas a partir do momento que você fala, oi Google, oi Facebook, então, isso aqui, né, é um absurdo, né? Resolve o que você vai fazer aí, talvez isso aqui não seja de acordo com as suas políticas e tal, ou você vai ser corresponsável disso. Isso não significa que ele é obrigado a tirar, mas ele pode avaliar, e se ele quiser bancar, falar, não, isso aqui realmente eu não vou tirar, eu vou bancar isso, e se for o caso, eu pago, eu sou responsável, ok, como ele já faz com tudo, né? A gente sabe bem quanto de multa o Facebook já foi, Facebook, Google, já foram penalizados e tal. O que eles fizeram? Eles disseram que eles só são responsáveis, eles, vamos dizer, os parlamentares, mas eu imagino que tenha tido um lobby bastante eficaz, disseram que o artigo 19 diz que eles só são responsabilizados a partir de uma ordem judicial, o que atrasa em algum tempo esse tipo de coisa. E nós sabemos que aí não é só uma questão de dias, horas em matéria de rede social são importantes, né? Então, isso a gente já tem aí. Eu acho que o problema é de eficácia. Por isso que eu não acredito muito que uma questão legal, que leis possam funcionar, a menos que sejam coisas muito drásticas, entendeu? Como, por exemplo, aí quando a gente fala em leis muito drásticas ou decisões muito drásticas, todo mundo reclama, como foi quando o WhatsApp saiu do ar. Quer dizer que o Facebook não quer cumprir decisão judicial? Eles acham que eles estão acima do Estado? Então tá, eles acham que eles estão acima do Estado, eles vão sair do ar. Pronto, aí todo mundo reclama. Na Alemanha, quando o Facebook tentou fazer a mesma coisa, falaram, então vocês vão ter uma multa de não sei quantos milhões e vocês vão parar de ficar aqui na Alemanha. Eles cumpriram a legislação. Então, assim, tem que ver isso. Tem dois pesos e duas medidas, a dependendo do estado em que eles estejam atuando. Eu também acho isso muito preocupante. Entendeu? Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Eu me preocupo um pouco com o poder que essas grandes empresas estão tendo, e eu acho que elas estão tendo mais poder que alguns estados. Eu acho que a Flávia tem toda razão nessa questão do poderio e, sobretudo, na questão da retirada de conteúdo, por exemplo, conteúdos extremos, quando o Papa publica-se uma notícia que ele está apoiando determinado candidato, de novo o Trump. O que nós acreditamos para a questão da desinformação? Existem 3 caminhos civilizados complexos de longo prazo. Um deles, eu estou falando de questões não regulatórias, tá? Do âmbito da sociedade civil. A primeira é checagem, checagem, checagem. Na França, no ano passado, uma coalizão liderada pelo First Draft News reuniu as principais redações francesas, e antes que os boatos ganhassem corpo, com algoritmos preditivos, o que é isso? Você olha alguma coisa que está começando a viralizar na rede, e ela tem um potencial de, em 10 horas, 24 horas, ganhar milhares, milhões de compartilhamentos. Então, antes disso, essa ferramenta se chama NewsWhip. Whip como chicote, WHIP. Essa era uma ferramenta que eles usaram, várias redações se organizaram para trabalhar juntas naquilo que, em jargão jornalístico, chama-se um mesão.
E durante várias semanas eles desmentiram boatos sobre debates presidenciais, sobre plataformas presidenciais, sobre se o governo saudita estaria financiando o candidato Macron, e por aí foi. Então, nós temos que nos organizar. Quando a gente, por exemplo, no Projor aceita dinheiro das plataformas, é para programas claríssimos, visíveis, prioritários, né? A questão da democracia, de direitos individuais e liberdade de expressão, num X aí dessa equação com segurança, ela só tende a crescer, é espinhosíssima, não existem jurisprudências, a União Europeia está começando a discutir essa questão. As próprias empresas de tecnologia não conhecem todas as portas abertas que deixaram para esses maus atores, e é uma questão muito nuançada. Então, é um dilema, é o dilema do nosso tempo. Uma coisa, com base na apresentação que você colocou, eu anotei aqui para perguntar depois. Na tua apresentação, você colocou, tinha aquelas bolinhas lá, daqueles conjuntos, que tinham as informações mais nocivas e tinham aquelas mais do meio. Eu tenho dúvida se aquelas do meio não são ainda mais nocivas que aqueles discursos de ódio. Porque os discursos de ódio, ótimo, quer dizer, eles incitam, exatamente, eles são perigosos, porque eles podem pegar a turba e incendiar a turba, mas esses da linha, não é cinzenta, você usou um outro termo, a intersecção, eles são mais insidiosos, eu acho que eles são mais difíceis de você contra-atacar, de você se defender. Eu tenho muita preocupação com essa linha aí tênue. Eu não sei exatamente o que você acha e não sei também como combater. Os de ódio talvez sejam mais fáceis, são mais virulentos, mas esse mesmo. É a desinformação. Isso. Eu tenho muita preocupação. O que no primeiro errou-se sem saber que se estava errando. No segundo, tem algum padrão de malícia, mas pode ser brincadeira, pode ser sem querer, pode ser uma informação que vazou e, às vezes, até órgãos de Estado vazam coisas, deixam coisas sem saber. Vocês acabaram de ver aí o bate-boca entre o presidente Temer e o ministro Barroso. Um diz que aquilo era vazamento, outro fala, está lá no site do STF. Então, nós estamos lidando. Agora, é essa a dificuldade, é esse dilema que você bem apresenta. Como tipificar? Gente, nós vamos precisar nos educar. Eu vivo dizendo para minha mãe, que é uma senhora de 78 anos, completados anteontem, e ela sabe o Windows pra caramba, é síndica do prédio, eu falo, não passa para frente. Isso aqui é uma tentação. Isso mexe com o nosso córtex cerebral. E o nosso córtex cerebral tem uma coisa que está lá no nosso manual, que fala, é o viés da informação. É um conceito dos anos 70, que foi apresentado por uma dupla de psicólogos israelenses. Um deles, o Daniel Kahneman, ganhou um prêmio Nobel de Economia, mostrando como é que nós, seres humanos, todos nós, tá? De petralhas a coxinhas, do Papa a pais e mães de santo, todos nós temos uma coisa que se chama viés de confirmação. O que é isso? É a tendência que nós temos de gostar, reafirmar, reproduzir, compartilhar aquilo que nos agrada. E, portanto, de censurar, rejeitar, não acreditar aquilo que não confirma as nossas crenças iniciais. Isso é um enorme risco para a ciência, para as redações jornalísticas, para a advocacia, para o mundo. Nós precisamos aprender a lidar com isso. Um pouquinho em cima daí desse gráfico tem um livro que a gente cita. Ele foi meu professor na Universidade de Colômbia, já faleceu. É um filósofo, James Carey. Ele está falando, por que isso acontece? Porque ninguém é neutro no espaço público. Todo mundo fala de algum lugar e defende algum ponto de vista legítimo, mas que pode ser conflitante, o meu com o seu. E é por isso que não existe certificação, por exemplo, de um veículo, um jornal. Nós não fazemos certificação. Nós vamos dizer se ele obedece a alguns padrões, mas ele pode ter a opinião que ele quer, que ele queira, desde que ela não seja extrema, desde que ela esteja no espectro democrático. Então,
Isso é muito importante. E olha, o que a gente reuniu aqui é tão novo para o Brasil que não está nas escolas de jornalismo. E deveria estar nos currículos das escolas básicas. As crianças precisam aprender a ler notícia, porque isso no futuro é o quanto elas vão pagar de imposto, é o que elas vão decidir da vida delas. E elas precisam aprender a criticar o que leem, o que recebem. Educação midiática. A gente defende 3 coisas, de novo, de longo prazo. Para quem me vê falar por aí, eu repito sempre, é um mantra. Educação midiática, checagem e indicadores de credibilidade. Deixa eu falar uma coisinha. Eu costumo dizer, quando eu falo em educação de criança e tal, que o mais importante não é decorar nome de osso, não sei o quê, é ter discernimento e visão crítica. Porque com o resto ele pode ver... ele se... Vamos abrir para perguntas, a gente já tem a primeira pergunta aqui. Bom dia. Eu me chamo Daniela e, na verdade, até a minha pergunta a Flávia acabou de fazer, mas eu queria saber sobre a imparcialidade. Hoje em dia, é incentivada a pessoa a dar opinião, inclusive os profissionais. Um exemplo disso é a Sherazade, que ela declara o que ela acha enquanto ela passa a notícia. Então, não tem muito... Assim, a notícia não vem limpa. Ela já vem com a opinião daquele que está passando. E isso arrasta pessoas. As pessoas olham aquilo, e é o que você falou, a pessoa concorda com o que ela gosta e ela critica o que ela não quer, não está no padrão. Como barrar isso? Porque você fica nessa linha tênue de você proibir a pessoa de dar a própria opinião, o que não pode, mas as pessoas são incentivadas a fazer isso, principalmente em faculdade. Olha, qual é o teu nome? Daniela. Olha só, eu acho o seguinte, a opinião é livre, né? A democracia é livre, mas ela tem que ser chamada de opinião. Então, o ideal é que, se isso for na TV ou no rádio, fala, agora, colunista, eu vou dar a minha opinião. Eu, geralmente, quando converso com alguém e reporto fatos, eu já tenho o cacoete jornalístico. Eu falo, dados, fatos, opinião. E se eu tenho algum palpite que vai além de uma opinião mais bem fundamentada, eu falo, isso aqui é o palpite. Eu não sei te dizer da onde eu tiro isso, é o meu faro. Como é que isso deve se refletir em apuração de notícias? Ouça todo mundo. Pergunte para suas fontes quem discorda de você. Vá conversar com quem discorde. E aí forme a sua opinião. Não existe, se for uma notícia de um... Vamos falar reforma da Previdência. Já se ouviu de tudo, já se falou de tudo. Eu acredito que há um déficit enorme. Eu sou uma jornalista com formação em economia. E eu vi os números, conversei com muita gente antes desse debate e eu vi o seguinte... Um monte de dinheiro que estava sendo pago mais ou menos estabilizou e as pessoas estão envelhecendo. É uma conta que não fecha. Mas esse é um debate que é um debate espinhoso, difícil, que mexe com privilégios. É mais complicado tratar disso do que a merenda escolar, que foi muito bem tratada, diga-se de passagem. Parabéns, e agora vocês estão sob escrutínio público diário. Porque se estiver lá no cardápio e não rolar, tem uma gritaria. A reforma é muito mais complicada. É preciso que haja franqueza, humildade, que as pessoas olhem nos olhos, que as campanhas de esclarecimento sejam amigáveis para quem não dispõe de ferramental analítico para deglutir aquilo. E também que os governantes que a proponham tenham legitimidade. Então, nesse caldeirão todo, não dá para dizer que há isenção. Porque nem é o caso. O que a gente precisa é montar, eu como jornalista, uma matéria que fique de pé. Que ela resista ao estresse do contraditório. E é isso que, com o nosso método, o nosso sistema de indicadores, é isso que a gente quer. Desculpa. Tem um outro desafio que a gente acaba centrando muito debate na imprensa, né? Que é a nossa referência, mas a gente tem também os influenciadores digitais, as pessoas que dão opiniões como se fossem fatos ou que trazem fatos também distorcidos e reforçam com a opinião. Como lidar com isso? De novo, eu acho que
se as pessoas não tiverem alternativa para buscar, que se elas não identificarem um local em que elas podem confirmar essas informações ou não, principalmente quando a gente está falando aqui de gestão pública, né, quando a gente está falando de governo, onde que eu vou confirmar se o governo tirou mesmo ou não essa lei? A busca de legislação é muito complicada, né, saber se realmente uma norma foi revogada ou não, se uma norma existe ou não. Então, se o governo não aumentar a sua capacidade de se comunicar, ele vai ficar cada vez mais refém. O governo e Estado, né? As pessoas que estão ali transitoriamente e as instituições, cada vez mais refém desse ambiente, porque não tem jeito. Eu sou muito cética também com relação à regulação, mas eu acredito muito na elevação dos padrões de qualidade, enfim. Mas a via da educação, né, a educomunicação que a gente fala, a gente tem projetos muito interessantes também que acontecem há muitos anos na rede municipal de São Paulo, de educomunicação, que tem tanto o educar para fazer mídias, a própria informação, quanto a leitura, a recepção, né, da informação. E a gente também está começando a trabalhar com uma coisa agora, que é uma tentativa, uma experimentação, que é propor o ensino, mas não de maneira tradicional, da questão da transparência dos dados, como compreender dados desde muito cedo, né? Tem vários projetos bacanas que a gente está se inspirando, que vão falar você consegue falar de dados com crianças que sequer são alfabetizadas, né? Você consegue empilhar os bichinhos do mesmo tipo para fazer um gráfico de barras, por exemplo. Esse tipo de informação, de formação, é muito importante também para saber lidar com esse mar de informação falsa, ou desinformação. E aí a gente vai começar a fazer um projeto que é o seguinte: o desafio da transparência, para as escolas trabalharem de forma interdisciplinar nas diferentes matérias, mas que não seja um evento, seja um processo educativo mesmo, que não seja uma nova disciplina, uma coisa que você encerra num espaço determinado, numa caixinha, que seja uma prática que já seja incorporada. E as escolas já têm uma prática de trabalhar com projetos. Então, é difícil você chegar e falar, vamos começar uma campanha, fazer uma coisa nova com as escolas. Não é assim que funciona. E é assim que as pessoas entendem, né? Tem vários projetos de lei nas diversas esferas, criando disciplina de cidadania, criando disciplina de ética, criando de transparência. Não é assim que a gente vai funcionar. A gente tem que entender como inserir isso nos instrumentos pedagógicos que a gente já tem, né? Como que o professor de matemática vai trabalhar isso aqui, como que o professor de língua portuguesa. E é possível que esse ano a gente consiga fazer esse desafio para trabalhar com pelo menos 100 escolas aí que vão trabalhar dados da sua realidade. Como eu encontro uma informação lá no portal da transparência, no portal de dados abertos, localizo a minha escola e interpreto aquele dado na minha realidade. Esse é um desafio que a gente vai testar também. Queria fazer uma última pergunta, nosso tempo está acabando. Puxando um pouquinho a sardinha para a natureza da secretaria, queria que você falasse um pouquinho do papel da tecnologia nesse processo. Até que ponto uma readequação dos algoritmos não geraria uma mudança nesse cenário? A Folha agora está comprando uma briga com o Facebook, né? O Sérgio Dávila, que é o diretor, concedeu algumas entrevistas dizendo que eles não vão mais produzir conteúdo para as redes, que o algoritmo estipulado, né, especificamente no Facebook, valoriza informações não checadas, não produzidas com um apuro jornalístico, não profissionais. Eles estão nessa disputa de que o conteúdo profissional, envolvendo até uma questão de direito autoral, né, do pagamento, do modelo de negócios da imprensa, que a Ângela citou, do modelo do algoritmo não valorizar o conteúdo profissional, checado, rechecado, apurado. Então, qual o papel da tecnologia nisso? Existem outros filtros para além do processo de checagem que a tecnologia poderia também ajudar? A questão da Folha. No caso da Folha, eu estava no debate do lançamento de um segundo Diálogos da Folha de Jornalismo há 2 semanas, e lá essa questão veio à tona. Um jornalista, o Manuel Fernandes, da consultoria Bytes, trouxe números reveladores. A Folha pôde fazer isso? Pôde... 6 milhões de seguidores, é um dos principais...
Não, não era, porque a principal fonte de distribuição digital da Folha é o UOL. Então, de fato, ela tinha capital para dizer: eu continuo presente no meio, porque o Facebook, para ela, não era significativo, né? Não dá para a gente desligar a internet. Tá? Os algoritmos vieram para ficar, eles dirigem hoje do trânsito aos elevadores, à previsão do tempo, que é mais fácil apertar, não dá para ser regressivo. O que a gente precisa é entender a natureza deles, como eles operam, os impactos, sobretudo os impactos não previstos, e a gente democratizar isso aí. De que forma isso serve, de que forma isso está atrapalhando, como vocês podem trabalhar juntos conosco, inclusive para governos. Um professor muito crítico, o nome dele é Jeff Jarvis, ele é da Universidade da Cidade de Nova York, ele não recebe dinheiro diretamente do Facebook, ele é muito crítico, mas ele criou um centro de integridade noticiosa na universidade que recebe. E ele fez um texto. Ele próprio se pronunciou a respeito da questão da Folha com o Facebook. Eu não tenho opinião formada a esse respeito. Ele era contrário, mas ele dizia o seguinte: vamos dizer que as plataformas, elas são como elefantes, que tropeçaram na formiga, que é o jornalismo. Será que elas tropeçaram de propósito? Muito possivelmente não. Será que cada um desses indivíduos que a gente fala é o capeta em forma de gente? Não. O que elas fizeram trouxe um impacto enorme? Sim. Um efeito colateral? Como é que nós vamos lidar com isso? Então, em vez de demonizar, nós temos que, quando for o caso, chamar a responsabilidade, esclarecer, cobrar a responsabilidade e, na medida do possível, trabalhar junto. Alguém imagina aqui, sã e conscientemente, que dá para viver sem o WhatsApp? Dá para viver sem o WhatsApp em pequenos negócios, chamar para a mamãe, confirmar o dentista, passar o cartão de crédito para algum negócio? Não dá. Eles são melhores e eles destruíram, de certa maneira, a forma que o jornalismo ganhava dinheiro, porque o modelo que existia nas redações para as quais eu trabalhei era muito ineficiente. Eles ganharam pela competência, pela capacidade de recolher um pouquinho de dinheiro de muita gente e de se tornar muito útil. Agora, celular é viciante? É. É um perigo para a criança? É. Mas também é uma máquina de possibilidades enormes. Está revolucionando a forma como a agricultura acontece na África. Está tornando as coisas mais baratas, mais fáceis, mais rápidas. Então não dá para a gente tentar escapar da tecnologia, não é esse o caso. Mas dá para a gente trabalhar para preservar limites e garantias democráticas no espaço público. É isso que a gente no Projora acredita. Complementando também a questão da tecnologia, eu acredito que a tecnologia tem esse papel. Eu trouxe exemplos de como aumentar a interação com o público, mas eu também acredito que as tecnologias abertas têm um papel importante, porque para restaurar a credibilidade das instituições públicas, não é só falar, não é só abrir dados, é abrir algoritmos e abrir códigos. A gente tem que entender como que os sistemas estão gerando aqueles dados, que regras estão sendo usadas para... tem um pesquisador que fala, né, os algoritmos são os novos legisladores do cotidiano. São regras não escritas, não marcadas em nenhum lugar, mas que estão determinando como as coisas funcionam. Por exemplo, a gente tem notícias sobre se há mudanças ou não na forma como as crianças estão sendo encaminhadas para a vaga em creche. Está respeitando um determinado raio ou não. Ao abrir o algoritmo, você fala, o sistema considera as crianças que estão num raio de 2 quilômetros e aloca a partir da ordem de tais critérios. Isso não é uma norma. Isso é um sistema que está fazendo, alguém programou aquele sistema. Então, ao abrir os códigos dos sistemas, além de ter as possibilidades, que aí não é o tema, mas você tem os benefícios de ampliar a colaboração, de inovação mesmo, né? Mas você tem também esse benefício de restaurar
a credibilidade, por exemplo, em processos participativos, que você tem a forma como as votações são feitas, como é que funciona aquele sistema de votação. Então, trabalhar com tecnologia, mas tecnologias abertas, também ajuda a tirar uma nuvem aí de incertezas que pairam sobre algumas discussões. Gente, infelizmente a gente vai ter que finalizar em função do horário. Eu queria agradecer muito a Flávia Penido, a Angela Pimenta, a Fernanda Campanucci por toparem debater esse tema com a gente. E a todos vocês por participarem. Obrigada, foi um prazer. Tá gravando? Tá. Nas manifestações de 2013, então teve esse desejo, essa necessidade de você trabalhar mais políticas públicas para a mobilidade. A prefeitura conseguiu se abrir um pouco mais e ajudar a melhorar o transporte público da cidade. A gente participou de 2 hackatonas, né, da SP Trans, da CT, que foram realizadas nesse espaço, que ajudaram a construir, inclusive, o que o Mobilab ia se tornar hoje. Já saiu tanta coisa legal daqui, e quanto ele se desenvolveu e quanto amadureceu e ajudar essas startups a amadurecerem também. O espaço permite uma construção de contatos, né? E isso de fato ajuda no momento em que você precisa de novas parcerias ou até mesmo a tornar o seu produto visível de forma mais rápida. E a gente tem liberdade de prototipar coisas. Assim. Acho que o legal do Mobilab é que é um espaço aberto que eu consigo prototipar coisas. Não é um lugar que é uma casinha cheia de regras em que você vai ter que obedecer várias coisas. Além de ter contato com as outras startups, nós conseguimos aprender com elas também. Então, é uma troca de conhecimento muito grande, onde o trabalho que é feito aqui é reforçado por conta disso. Eu convido principalmente startups de meninas, mesmo que estejam em fases não tão maduras de desenvolvimento, que venham se desenvolver aqui. A gente está num lugar muito legal, tem muitas opções de comida aqui perto e a gente tem uma ciclovia para o banheiro feminino. Então, se você está a fim de desenvolver novas tecnologias, vem para o Mobilab.